Olá, gostaria de cumprimentar a todos e informar que a Câmara Municipal de Indaiatuba apresenta, neste momento, a audiência pública referente ao projeto de lei número 150 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que estabelece o plano plurianual de Indaiatuba, referente ao período 2022 a 2025. Passa a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Dr. Luiz Carlos Chaparini. Obrigado pela palavra, senhor presidente. A comissão tem a honra de apresentar esse material, baseado nas informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda de Indaiatuba, por causa das restrições impostas pela pandemia. A audiência será totalmente remota. Os cidadãos que tiverem dúvidas ou sugestões podem encaminhá-las até o dia 24 de setembro, no link disponível aqui na tela. Passo a palavra à secretária adjunta da Fazenda, Paula Fernanda Ciamarelli, para falar com os senhores e senhoras, e boa audiência a todos. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Paula, secretária adjunta da Fazenda, e nós vamos iniciar uma exposição sobre a peça que é fundamental para o planejamento orçamentário, que é o Plano Plurianual. Ele é elaborado a cada período de 4 anos, sempre no primeiro ano de mandato da nova gestão, e vai estar em vigor nesses próximos 4 anos, invadindo, a partir do segundo ano, a partir do ano que vem, até o primeiro ano da próxima gestão. E o planejamento orçamentário ele está constituído de 3 peças fundamentais: o PPA, a LDO e a LOA. Só que o plano plurianual é essa espinha dorsal do planejamento orçamentário. E ele merece muita atenção e um trabalho comprometido e sério para que a gente possa executar aquilo que está realmente nas diretrizes da administração. Essa audiência está sendo realizada no formato virtual por conta das medidas de restrições do evento pandêmico que nós vivemos. A minha imunização está seguindo, mas a gente também acredita que nesse formato existe uma oportunidade de participação a qualquer momento da população. O vídeo vai ficar disponível. Ela é realizada no momento da elaboração do plano por parte da Prefeitura e depois, quando o projeto de lei é encaminhado ao Poder Legislativo, a Câmara Municipal também disponibiliza a audiência para a gente ter aí várias oportunidades de estar explicando, passando para a população o que vai ser feito na cidade nos próximos anos, quais são as prioridades, e para que a gente possa compartilhar esse trabalho e receber aí a participação popular. Bem, o plano plurianual, a sua exigência, ela está estabelecida na Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 1º. Então, que diz que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, no caso, a Constituição diz federal, mas ela vale para todos os entes em todos os níveis de governo. União, Estado e municípios elaboram um plano plurianual para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Ou seja, nesse plano, a gente tem que colocar todas as despesas da administração, sejam elas contínuas ou relacionadas a novas despesas, a investimentos. Bem, como eu disse inicialmente, o plano é uma das peças que compõe o sistema de planejamento orçamentário, que temos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, que é a lei orçamentária anual. Por que a gente faz planejamento, E por que existe o planejamento orçamentário? Para direcionar o administrador a gerenciar os recursos públicos, porque vão ser arrecadadas receitas e isso tem que reverter em benefício da população, em prestação de serviços. Então, é necessário sempre se estabelecer as metas prioritárias e restringir a execução das despesas à capacidade da arrecadação e de endividamento de cada ente. Para quê? Para que seja preservado o equilíbrio das contas públicas.
E não adianta a gente fazer uma despesa e gerar um déficit no município que vai trazer consequências negativas. Esse é o princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal, que esse ano completou 21 anos de vigência. O plano, ele também traz uma visão estratégica da gestão pública, através do delineamento dos programas, objetivos e metas que vão ser realizados nesse período que nós consideramos de médio prazo, nos próximos 4 anos, a contar de 2022. Então, essa vigência do plano plurianual, por isso o nome, vários anos, né, 4 anos. Ele é aprovado no primeiro ano de mandato da gestão do prefeito e entra em vigor no seu segundo ano de mandato. Então, esse é o primeiro ano de mandato do prefeito e vai entrar em vigor o plano plurianual quando for aprovado pelo Poder Legislativo em 2022, que é o segundo ano de mandato, e vai se encerrar em 2025, quando vai ser o primeiro ano de mandato da próxima gestão. E batendo muito nessa questão do planejamento, reforçando muito essa ideia. Uma falha aqui na foto, né, a gente tem nessa imagem, a falha no orçamento, mas não é só no orçamento, né, porque o orçamento é uma consequência do plano plurianual. Então, ele é extraído a LDO extrai as metas do plano plurianual para serem executadas ano a ano, e então que é valorizado tudo isso em termos de orçamento. Mas a falha não só no orçamento, mas num planejamento, o que ela gera como consequência? Uma obra paralisada. Então, uma obra paralisada é a ausência de planejamento, falha no planejamento ou então no acompanhamento da execução orçamentária. Isso destaca, né, a importância que a gente precisa dar para o planejamento. E essa importância ela foi muito reforçada e constitui uma obrigação dos administradores públicos, né, em que seja cumprida. No artigo 1º da Lei de Responsabilidade, nós temos que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Compreende-se, portanto, que a ausência do planejamento ou a sua elaboração efetuada sem a seriedade necessária induzirá a execução de ações irresponsáveis do gestor público, passíveis de sanções administrativas ou penais. Bem, então, nós poderíamos colocar aqui os desejos, os anseios da população para os próximos 4 anos, esses anseios limitados à capacidade de arrecadação, e nós teríamos, então, o plano plurianual, o que vai ser feito nos próximos 4 anos, quais são as prioridades. Em seguida, ano a ano, nós vamos tendo os programas de ações priorizados num instrumento que é chamado LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e essas ações e programas valorizados na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, essas 3 peças têm que ser compatíveis e caminhar de forma conjunta, porque elas são interdependentes, mas a espinha dorsal, a coluna, né, de todo esse planejamento é o PPA, o Plano Plurianual. Numa outra exposição aqui, numa outra forma da gente compreender isso, nós estamos em que estágio do planejamento orçamentário? Na elaboração do PPA dos próximos 4 anos, de 2022 a 2025. E anualmente vai ser feita uma lei de diretrizes, selecionando prioridades do plano plurianual e em seguida uma lei orçamentária que vai valorizar as metas selecionadas na LDO do PPA. E assim anualmente. Então, o PPA a gente elabora uma única vez e a LDO e a LOA que vai trazendo a distribuição da execução desse projeto de médio prazo, de 4 anos, para distribuídos nesses 4 anos, ano a ano, vamos atualizando essas peças e elencando o que vai ser executado desse período projetado de 4 anos. E como
que ocorre, né? De onde sai toda essa informação para que a gente possa montar o plano plurianual? Deve-se fazer, é óbvio, o levantamento dos principais objetivos que a administração pretende realizar, baseado onde? Principalmente no plano de governo apresentado durante a campanha do candidato que sagrou-se vencedor na eleição. Porque lá, naquele período, ele delineou o que ele pretendia fazer por Indaiatuba, a sua proposta foi eleita vencedora, e agora, exercendo a função de prefeito, cabe a ele colocar em prática o que ele prometeu. Assim deveria funcionar em todo o Brasil, embora a gente saiba que isso nem sempre acontece. Mas aqui em Indaiatuba, o planejamento é levado a sério, a gente respeita a capacidade de arrecadação e, de acordo com a capacidade de arrecadação, nós vamos inserindo, né, o plano de governo no plano plurianual e nas LDOs e LOAs anualmente. Então, se em determinado exercício, como no ano passado, houve a restrição pandêmica, precisou dar uma segurada, no ano seguinte, melhorando a arrecadação, as prioridades que não foram executadas vão ser executadas, e se a arrecadação superar o valor previsto, é possível até antecipar algumas ações que estariam planejadas para os anos posteriores. Bom, além do plano de governo das promessas do prefeito, nós também preparamos uma coleta de sugestões através de uma ferramenta denominada Planejamento Interativo, que ficou disponível para a população no período de fevereiro a junho. Lá foram abertas as propostas do plano de governo, em que era possível fazer a seleção das áreas que o município considerava mais prioritárias para que fossem, né, dadas prioridades nos próximos exercícios, e também, se dentre as opções não era a prioridade que o munícipe considerava principal, ele poderia sugerir, então, a sua prioridade, né, para que fosse avaliada e talvez incluída no plano plurianual. Também é feito um levantamento, né, das fontes das receitas que vão viabilizar essas despesas e das ações que vão ser desenvolvidas. Em qualquer cenário, é sempre claro na nossa vida, né, particular, no orçamento familiar, que a gente sempre se depara com demandas ilimitadas e recursos escassos. Então, a gente tem que dosar essas duas realidades, né, das demandas e dos recursos, e procurar um denominador comum de uma forma de ir executando conforme a disponibilidade dos recursos, mas sempre está fazendo alguma coisa. Então, o papel do gestor é realizar o plano plurianual dentro da sua capacidade de arrecadação, para que não gere um déficit, não traga situações caóticas para o município. Felizmente, nós temos uma situação financeira equilibrada, os fornecedores recebem em dia, não existe atraso de pagamentos, os servidores públicos, que constituem, né, a força de trabalho da administração pública, também recebem em dia, e isso porque o planejamento é feito de uma forma séria e as contas estão equilibradas. E, diante desse cenário de recursos escassos, demandas ilimitadas, a peça de planejamento vem justamente para dizer o que é prioritário dentre todas as demandas, né? Quais as ações mais necessárias, as que vão ser executadas primeiro, de acordo com a receita estimada durante esse processo de planejamento, podendo até ser incorporadas novas demandas, novas prioridades, se a receita se comportar melhor do que o esperado durante o processo da execução orçamentária. E sempre atentando para os princípios fundamentais que devem reger a administração pública, que são da eficiência, da eficácia, da economicidade e da legalidade. Então, aqui, o limite não é o céu, vou fazer tudo o que eu quero. Muita gente faz promessa, vou construir 5 escolas. O orçamento não consegue construir nenhuma, né? Então, isso é difícil. Realmente, a gente tem que se comprometer a fazer algo que caiba no nosso orçamento. Então,
O limite é a receita estimada nas peças de planejamento e a realizada, a realmente arrecadada durante o processo de execução orçamentária. Então, se ela for aquém, ou seja, menor do que o previsto, é óbvio que vai ter que ter um contingenciamento, né? Então, se aquela escola que foi prevista não vai ter recurso para ser construída por conta de uma queda de arrecadação, é possível buscar alternativas. Eu preciso minimizar esse problema, eu tenho que enfrentar esse problema. Posso buscar um convênio com o governo federal, com o governo estadual, né, enquanto gestor público, ou não consigo construir um prédio, eu posso construir uma sala, um projeto modular, eu posso alugar um imóvel, mas a gente precisa resolver, enfrentar a questão, minimizar ou resolver o problema, né, da população. E se ela for arrecadada além do previsto, como nós dissemos anteriormente, as metas dos exercícios seguintes podem ser antecipadas ou até dar margem para executar mais daquilo que foi projetado para o exercício. Então, esse planejamento, existem limites, o limite da execução da despesa, das demandas, das metas, é, na fase de planejamento, a receita estimada menos as despesas de caráter continuado que vão possibilitar os investimentos. Por quê? Nós podemos ter uma arrecadação que seja suficiente apenas para bancar os serviços já pré-existentes, né? Então, eu consigo fazer somente a manutenção. Vamos pensar no orçamento doméstico. O que seria a fase de planejamento? O orçamento familiar tem uma renda de R$2.000 e tem despesas com energia, com aluguel, com água, com alimentação, que batem exatamente esses R$2.000. Ou seja, não há margem para investimentos, para comprar um veículo, para trocar um imóvel. Se a receita aumentar, acaba abrindo essa possibilidade. Então, dentro do orçamento familiar, alguém recebeu um aumento de salário e vão direcionar esse recurso para o investimento. E é assim que funciona. Nós estamos estimando arrecadar 2.000. Podemos ter despesa de 2.000, mas despesa de 2.000 só dá para pagar manutenção. Então, nós só vamos fazer manutenção. A gente só vai fazer o investimento quando houver o recurso assegurado para investimento. E na fase da execução, conforme a receita vai se realizando, há chances, né, se a gente detectar algum superávit, alguma sobra do exercício anterior ou algum excesso durante o exercício, de ampliar ainda mais os investimentos já previstos. E uma coisa que eu gosto de explicar é em relação a como se dá a arrecadação da prefeitura. Então, quando a gente vai colocar valores aqui, que estão previstos de serem arrecadados e gastos no próximo exercício. Essa previsão, ela se baseia num período histórico, na possibilidade de crescimento econômico, em variáveis macroeconômicas. Cada real que a gente prevê na receita, ele está avalizando uma despesa, então tem que existir esse acompanhamento diário do planejamento, se o que foi previsto lá no planejamento está sendo executado no dia a dia. E quando a gente coloca uma cifra de milhões, não quer dizer que a gente começa dia 1º de janeiro de cada exercício com o dinheiro em conta. Esse recurso ele vai ser totalizado lá no final do exercício e ele se faz de grãozinho em grãozinho que vai caindo no caixa da prefeitura, cada valor de IPTU que os contribuintes pagam, de ISS, cada transferência do governo federal, estadual, né, de algum convênio. Então, dia a dia, nós temos arrecadação diária. E esse montante ele só vai atingido lá no final do exercício, ser atingido lá no final do exercício. Por isso que nós temos que ter um acompanhamento diário e mensal, rigoroso, para avalizar toda a despesa que está sendo processada no dia a dia. Porque se a gente detecta que está sendo arrecadado um valor inferior ao previsto, tem que um sinalzinho amarelo acende, podendo ter que dar um sinal vermelho para a administração, dizendo temos que contingenciar o orçamento, porque nós não vamos ter o recurso que nós previmos no ano anterior até o final do ano. Então, tem que cortar a despesa, porque senão a gente gera o desequilíbrio orçamentário, que seria o desequilíbrio, né, do orçamento doméstico também. Se alguém perde o emprego, tem que cortar despesas,
Não dá para continuar realizando as mesmas despesas se não há o dinheiro, senão vai entrar no cheque especial, no cartão de crédito, e aí fica difícil de fechar essa conta. O plano plurianual, então, ele acaba sendo uma tradução daquele planejamento estratégico, do plano de governo, das sugestões da população, de toda a massa de informações que foram levantadas para resolver os problemas e melhorar os serviços no município, traduzido para linguagem orçamentária. E que linguagem que é essa orçamentária? É um conjunto de códigos com a finalidade de identificar a realização das despesas. Então, o planejamento orçamentário, além de ele viabilizar a execução do planejamento estratégico, ele traduz isso numa linguagem que, embora às vezes seja difícil para um leigo compreender, é uma linguagem padronizada que serve a todos os entes da federação, para a União, para os estados e para os municípios. E então, como que está estruturado, né? Então, o plano plurianual ele é baseado numa estrutura de programas e de ações que retratam a agenda do governo organizada por temas de políticas públicas. Então, uma despesa ela vai ter sua classificação institucional, que vai identificar qual é o órgão da administração pública e unidade orçamentária, que normalmente se relaciona com a estrutura administrativa para identificar quem está fazendo a despesa. Então, o orçamento do município ele engloba a prefeitura, a Câmara e as entidades da administração indireta, que são as autarquias e a fundação. Nas autarquias nós temos o SAI e o CEPREV e fundação a FIEC. Então, a classificação institucional é um código que identifica qual desses órgãos está realizando a despesa. Na prefeitura, qual secretaria, se é o SAI, se é a Câmara, se é a FIEC. Então, essa é a classificação institucional que guarda relação com a estrutura administrativa. Depois, nós temos a classificação programática, que também está relacionada à estrutura de programas e ações. E a ação ela pode ser um projeto, uma atividade ou uma operação especial. Mas qual é o objetivo dessa classificação? É identificar a finalidade do gasto, em que e onde serão alocados os recursos e viabilizar o gerenciamento dos programas. Então, como exemplo de um programa, nós temos gestão educacional. Que secretaria que ele está, em que unidade de despesa? Na prefeitura, na Secretaria da Educação, enquanto classificação institucional. Então, no programa, nós temos a gestão educacional. E ações que estão relacionadas a esse programa? Transporte escolar, fornecimento da alimentação escolar, a própria manutenção das escolas e, eventualmente, né, os investimentos, as construções e assim por diante. Então, a ação ela guarda relação com o programa e com a classificação institucional, né, e forma todo esse conjunto. Além disso, a classificação funcional também identifica a despesa e obedece uma estrutura padrão de codificação. Nós temos a função e também a subfunção. E indicam as áreas de atuação de governo, como saúde, educação, transporte, dentre outras. Então, a função que a gente usou aqui no exemplo anterior da educação vai ter o código 12. E a subfunção, nós vamos ter lá educação especial, ensino infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e assim por diante. Então, por exemplo, do ensino fundamental, a subfunção 361 identifica o ensino fundamental, dentro da função 12, educação, dentro do programa gestão educacional, dentro da Secretaria de Educação da Prefeitura. Então, cada despesa tem toda essa classificação. Quando a gente elabora uma nota de empenho, que é o documento que diz que eu tenho um recurso no orçamento para fazer a despesa, essa nota de empenho possui toda essa classificação. Então, se vocês forem no portal da transparência, consultar qualquer despesa, obrigatoriamente ela vai ter toda essa identificação de qual unidade que está realizando a despesa, em que função, em que área de governo e subfunção e assim por diante, em qual ação. Bom, como
nós dissemos, o orçamento ele vai sendo formado no dia a dia, né? A gente prevê um valor total, mas ele é arrecadado diariamente. Nós não começamos o ano com esse recurso no caixa. Além disso, existem muitas peculiaridades na arrecadação do município. Então, muitas pessoas têm uma ideia de que o orçamento é composto por recursos ilimitados, que o recurso é livre, o prefeito escolhe onde gastar, e não é bem assim, né? O orçamento, quando a gente monta, a receita bate com a despesa, ou seja, para cada real daquela receita já tem um destino na despesa. E mesmo porque alguns recursos não cabe nem ao prefeito realmente escolher se ele vai investir ou se ele vai fazer manutenção. Ele já vem carimbado, pré-determinado onde ele deve ser gasto. Exemplo, o recurso do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O governo federal repassa esse recurso para o município para fazer o quê? Merenda escolar, alimentação escolar. Ele não vai poder ser utilizado para pagar pessoal, para contratar serviços, para pagar energia elétrica, para fazer obras. Ele vem específico para alimentação escolar. E, então, não cabe ao prefeito decidir onde ele vai aplicar, que destino ele vai dar. Esse recurso já está vinculado a uma despesa que obedece a um programa do governo federal. Nós somos meros intermediários e executores desse programa para o governo federal. E, assim, existem muitas vinculações na saúde, as emendas parlamentares, que vêm também com objeto específico, operações de créditos, financiamentos, de forma que a maioria do recurso do orçamento ele é vinculado, né, cabendo poucos valores ali para serem destinados conforme o poder discricionário do prefeito. Além das vinculações das receitas, nós também enfrentamos uma dificuldade, né, os municípios, principalmente, com as decisões judiciais, que impõem aos entes da federação a geração de despesas através de exigências, muitas vezes, de não o fazendo, sujeitarem-se a aplicações de multas diárias altíssimas para a implantação de serviços, execução de obras, fornecimento de medicamentos de alto custo, criação de vagas em creches, em escolas. Então, são muitas legislações que têm que ser cumpridas simultaneamente e, muitas vezes, não se dá ao planejamento a oportunidade de fazer essa previsão. A medida vem e tem obrigatoriedade de execução imediata. Então, é muito difícil a situação de a gente ter que atender a algo não planejado dentro do orçamento. Dessa forma, pelo exposto, a realização dos anseios da população ela deve estar inserida num contexto amplo, um contexto em que não há, muitas vezes, um espaço para decidir interesses individuais ou de um bairro, de uma região. A gente sempre precisa priorizar as ações por interesses macros, da coletividade, e eles precisam estar alinhados com a estratégia do governo, perspectiva de futuro, com os planos municipais setoriais, priorizando investimentos, principalmente e essencialmente para o básico e necessário. E como que ocorre, né, o levantamento dos diagnósticos para determinar o que é básico, o que é necessário, o que é essencial? Esse levantamento de informações consiste na verificação da situação atual em que se encontra determinado programa de governo da administração municipal, identificar suas carências e direcioná-las aos programas que estão no plano plurianual. Ou seja, detectou-se um problema. Temos muito tempo de espera na fila para a realização de exames, consultas e cirurgias. Então, é óbvio que para sanar esse problema, precisa ser adotada alguma providência no programa relacionado à saúde. Então, a Secretaria da Saúde vai dar as diretrizes de como solucionar esse problema para o prefeito e, em conjunto, é dado uma trilha para a Secretaria da Fazenda organizar isso naquela sequência de códigos institucionais, de programa, de função e o valor dessa ação que vai trazer como resultado a melhoria no tempo de realização dos exames. E assim por diante, né? Cada secretaria, cada órgão, cada autarquia, cada fundação levanta as demandas e
toma as decisões, inclusive a nível de planejamento orçamentário, de como os problemas vão ser enfrentados para trazer melhor qualidade de vida e desenvolvimento para a cidade. E isso para recapeamento, para a necessidade eventual da construção de uma nova unidade de saúde em determinada região, em uma creche, e assim por diante, em cada área de governo. Então, esses diagnósticos, eles são feitos pela administração constantemente, não é porque nós estamos elaborando o plano plurianual nesse exercício que vai ser assim, né, dessa forma nos próximos 4 anos. Porque o planejamento ele também é dinâmico, as realidades vão mudando. O que seria do planejamento se ele não pudesse mudar com a pandemia? Então, todas as áreas sofreram um contingenciamento para que pudesse se investir na assistência social, na saúde, que eram as áreas prioritárias para o combate à pandemia. Então, o planejamento também tem que servir isso, tem que ter essa visão para poder realmente mudar o rumo em função de algo mais necessário. E então estuda-se essas formas de minimizar ou solucionar os problemas que estejam incluídos no planejamento ou que surjam no dia a dia, né, através do quê? O que é levado em consideração no momento do plurianual? As propostas constantes no plano de governo, que foi apresentado durante a campanha eleitoral, que é um compromisso do candidato que deve ser executado dentro da capacidade de arrecadação do município, a participação da sociedade, através dos conselhos, os planos municipais setoriais vigentes, que foram compartilhados com a população, também orientam a proposição e a execução de políticas públicas do município a longo prazo. E esses planos são setoriais. Existe um plano da defesa civil, plano para a área da educação, da saúde, da assistência social, do saneamento, meio ambiente, habitação, para cada área de atuação do governo municipal. E o próprio plano diretor, que eles já trazem as diretrizes macro para onde o município vai se desenvolver, onde os problemas que têm que ser enfrentados. Isso vai ser conciliado com as propostas de plano de governo, mais essas oportunidades que são as audiências públicas de trazer a participação popular, né, para que nós conheçamos as reivindicações da população, o que é compreendido como prioritário pelos munícipes e que foi dada a oportunidade da participação aí por praticamente 4 meses, né, na ferramenta do planejamento interativo. E para quem não sugeriu naquele momento e nesse momento está ouvindo a audiência e tem vontade de sugerir, de colaborar, né, de alguma forma, a gente também vai deixar um e-mail aqui para contato, né, que é o fazenda.audiência@indaiatuba.sp.gov.br, que também está no final do slide. E a administração tem diversos canais, tem o 0800, tem as redes sociais, tem a audiência com o prefeito, nós temos os vereadores na Câmara Municipal que estão sempre ouvindo a população, em contato com a população e que também levam essas demandas. Então, o plano plurianual é um conjunto de tudo isso. Nesse momento, a gente tem que passar, né, uma régua e falar, nós temos prazo legal para apresentar o plano, ele tem essa formatação, mas nada impede que novas sugestões vão chegando, novas situações vão ocorrendo na economia, no país, que vão demandando a sua atualização. Então, essas oportunidades, como da audiência pública, não devem ser encaradas como momentos fases limitativas, ocasiões limitativas da participação. Ela é mais um canal, na realidade, de participar. Não deu para participar da audiência, tem os outros canais, como nós já dissemos, os vereadores, o prefeito que está constantemente ouvindo a população, as redes sociais e também o e-mail que a gente vai deixar. E está transcrito aqui no final do slide. Uma outra coisa que a gente precisa deixar claro é a questão das sugestões que cabem no PPA. Quando nós falamos em plano plurianual, nós, apesar dele compreender todas as despesas relacionadas à manutenção e também os investimentos, nós estamos pensando em algo macro para a coletividade. Então, se
a sugestão vier no sentido, eu preciso de uma placa de rua sem saída, porque tem muitos automóveis que entram na minha rua e vão fazer a rotatória na minha casa porque não sabem que a rua é sem saída. O que a gente precisa compreender? Que isso não é uma matéria do PPA. Na realidade, isso é um serviço do dia a dia, uma demanda rotineira que a secretaria, a autarquia ou a fundação responsável por essa demanda tem que dar conta no nosso cotidiano. Não é matéria para o PPA, porque a matéria do PPA ela é um pouquinho mais abrangente. Então, nós temos que entender um problema da coletividade que precisa ser enfrentado, como, por exemplo, nós temos falta de vagas em creche. Então, é necessário que a Secretaria de Educação analise essa reivindicação para criar a oportunidade da vaga, que é algo muito mais complexo do que a CEMOP e colocar uma placa de rua sem saída numa rua, né? Então, é essa distinção que a gente tem que ter. É uma sugestão que traga algo de benéfico para várias pessoas, para uma coletividade, né? Não que a placa de rua não seja importante. O que eu estou querendo dizer é que esse serviço não é matéria para a gente discutir num plano plurianual, que é um projeto de médio prazo de 4 anos. É matéria para ser resolvida no dia a dia da administração, ok? E as sugestões que vierem enquanto benefícios para a coletividade, com essa forma mais abrangente, elas vão ser sempre submetidas à análise técnica e posteriormente, do chefe do Poder Executivo, que determinará ou não a inclusão nas peças de planejamento, dependendo da nossa capacidade de arrecadação e da avaliação técnica. Bom, como nós dissemos anteriormente, a questão do nosso orçamento familiar. Primeiro, a gente tem que assegurar que a arrecadação vai ser suficiente para custear todas as despesas do dia a dia da administração pública, para posteriormente pensar e detectar esse valor que está disponível para os investimentos. Então, como despesas fixas, na hora que nós fazemos o planejamento, nós temos que estar atentos para a folha de pagamento do funcionalismo, que é a maior despesa do município, as despesas de telefone, de consumo de água e esgotos, energia, combustíveis, manutenção, peças e serviços para manutenção da frota municipal, os encargos especiais, que são aquelas despesas com juros e amortização dos financiamentos a longo prazo, despesas com precatórios, a contribuição ao PASEP, que os entes são obrigados a repassar para o governo federal. Nós temos o fornecimento de medicamentos, enfim, toda a estrutura, material didático, alimentação, transporte escolar. Então, antes de decidir realizar um investimento, aqui estão só alguns exemplos. A administração tem muitas despesas, porque ela atua em muitas áreas de governo: saúde, educação, habitação, esportes, turismo, cultura, saneamento, enfim, é um leque muito grande. Então, as despesas de manutenção são consideráveis. E feliz é o município que, além de ter todas essas despesas, ainda consegue reservar uma margem para novos investimentos e implantação de novos serviços. E o plano plurianual e o planejamento estratégico nos remete à história da Alice no País das Maravilhas, né? Nessa passagem dessa história infantil, e eu acho que ela serve bem para explicar por que a gente planeja, né? Eu vou tomar a liberdade de ler esse diálogo, né, do conto, da história. A Alice não sabe para que lado ir. Tem seta apontando para todo lado. E aqui a gente poderia trazer, no comparativo com o plano plurianual, tem um monte de prioridade. Preciso construir uma unidade de saúde, 3 escolas, 2 creches, preciso tapar buraco, fazer uma ponte. Enfim, as demandas, né? O que a gente vai atender? Então, o plano plurianual, ele serve realmente para dar essa diretriz. Então, Alice dizia para o gato: o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? E o gato respondeu: isso depende muito de para onde você quer ir.
E aí Alice retrucou: não me importo muito para onde. E o gato disse: então não importa o caminho que você escolha. Por quê? A moral da história: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente precisa ter essa diretriz. O planejamento vai nos dizer para onde nós vamos, para que a gente não fique, porque nessa inércia de não saber o que fazer e o tempo vai passando. Então o planejamento ele serve para dar um rumo, ainda que sujeito a interferências macroeconômicas, né, da situação da pandemia e tudo mais. É melhor ter um planejamento do que não ter. Então, às vezes, tem que corrigir? Tem que corrigir, ele é dinâmico, faz parte corrigir os desvios, mas a gente tem que saber para onde a gente está caminhando. E é isso que o plano plurianual faz. Ele dá a diretriz de um médio prazo para os próximos 4 anos, para o qual vai ser o desenvolvimento e a direção de Indaiatuba. Apoiado na plataforma de governo do prefeito, nas sugestões que foram coletadas com a participação popular, através dos conselhos e dos planos setoriais, que todos também transitaram, né, pelo Poder Legislativo, tiveram o crivo do Legislativo e aprovação da sociedade através das audiências públicas. E esse plano plurianual para o período de 2022 a 2025, ele tem como metas a melhoria da qualidade de vida da população de Indaiatuba, promover o equilíbrio das contas públicas sempre com responsabilidade fiscal. Quem não tiver isso em mente não vai conseguir executar nada. E criar condições para a manutenção dos serviços básicos, das despesas fixas, antes de criar ou acrescer despesa, que é o que nós comentamos anteriormente. Se a arrecadação não está se comportando conforme previsto, tem que contingenciar. Vai fazer só manutenção esse ano? Sim. No próximo ano, havendo disponibilidade, nós fazemos investimentos. É assim que nós vamos conquistar o equilíbrio das contas públicas. Arrecadamos mais do que o previsto? Ótimo. Vamos antecipar os projetos do ano seguinte. Esse é o equilíbrio. É agir no momento adequado, né, com responsabilidade sempre. E os eixos principais do plano de governo, né, do plano plurianual. Desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Nós estamos passando por a pandemia e das mais tristes heranças que essa pandemia está deixando é o desemprego. Então, a economia parece estar reagindo, mas a questão da taxa de desemprego ainda é muito alta. Prestação de serviços públicos com excelência, transparência e governança municipal. Bem, partindo agora para o projeto de lei e os anexos, a parte formal, realmente, do plano plurianual, o texto do projeto ele vai dispor basicamente sobre as prioridades e as metas da administração para o quadriênio de 2022 a 2025, definir a estrutura e a organização das peças de planejamento, porque elas precisam ser compatíveis, plano plurianual, lei de diretrizes e LOA, vai definir os programas, indicadores, metas e ações para os próximos 4 anos, os montantes de recursos que serão aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e despesas de duração continuada, que é a nossa manutenção, a observância do equilíbrio entre a receita e a despesa e a avaliação periódica dos resultados da implementação do plano plurianual. O projeto de lei ele contém 4 anexos. O primeiro, ele diz respeito às fontes de financiamento, ou seja, todos os programas vão ser executados com quais recursos? Com os que estão especificados no anexo 1, nas receitas previstas para os próximos 4 anos. No anexo 2, nós temos a descrição dos programas governamentais, todos com metas e estimativa de custos. No anexo 3, nós temos as unidades executoras e as ações voltadas para o desenvolvimento dos programas. Então, para ilustrar, no anexo 2, nós teríamos, por exemplo, o programa Gestão Educacional. No anexo 3, nós teríamos as ações que a educação vai executar para atingir o objetivo do programa de gestão educacional, que vai ser o quê? O transporte escolar, alimentação, a manutenção
dos serviços já existentes. E o anexo 4, que especifica como que está estruturada a parte administrativa das entidades e que é trazida para a estrutura orçamentária na classificação basicamente institucional, que identifica o órgão, né, a unidade que vai realizar a despesa. Bom, vamos passar então para o anexo 1, que são as fontes de financiamento dos programas governamentais. As receitas da administração direta dizem respeito às receitas previstas pela prefeitura, né? E a administração indireta pelas autarquias e fundações, nos próximos 4 anos. Elas estão divididas de acordo com uma classificação padronizada, né, a nível de União, Estados e Municípios, impostos, contribuições, receita patrimonial, agropecuária e industrial nós não temos, receitas e serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Nas receitas de capital, operações de crédito, alienação de bens. Temos as deduções para a formação do Fundeb, que é uma sistemática, né, dos fundos. E as receitas intra-orçamentárias, que são aquelas que ocorrem entre os órgãos da mesma unidade. Por exemplo, a prefeitura, ela paga conta de água e luz, conta de água e esgoto para o SAI. Então, essa receita é intra, porque vem de um órgão que está dentro do próprio orçamento, porque o SAI e a prefeitura integram o orçamento do município. Dentro do próprio orçamento, entidades dentro do mesmo orçamento, o que elas trocam de recurso, na realidade, são chamadas receitas e despesas intra-orçamentárias. Por exemplo, se nós não tivéssemos o SAI, fosse a Sabesp, não estaria aqui nessa classificação, né, a receita da entidade. Então, em termos de valores, nós temos para 2022 um valor de arrecadação de R$ 1.434.474.000. Para 2023, R$ 1.492.000. Para 2024, R$ 1.552.000. E para 2025, R$ 1.615.000. Nessa coluna, então, nós teremos o valor da prefeitura para 2022, 1.134.000.000 de estimativa de receita, e da administração indireta, que reúne o SAI, o CEPREV e a FIEC, 300.474.000. Então, esse é o nosso limite para a realização das despesas, para manter o equilíbrio orçamentário. Como que ocorreu a elaboração dessas receitas, a previsão? Então, a gente leva em consideração a projeção das variáveis macroeconômicas que interferem na economia e dão o tom aí dos próximos anos, de acordo com a previsão, principalmente, né, obtida no boletim Focus, que é um relatório de mercado semanal do Banco Central. E o que a gente observou? Nós estamos tendo uma variação muito grande entre essas variáveis em curto espaço de tempo. Em 2020, a taxa Selic ela chegou no seu menor patamar histórico, 2% ao ano, né, que é a taxa de juros do país. As previsões eram de queda acentuada do PIB, tanto que nosso PIB ficou negativo, e a gente chegou a ter 2 meses com deflação, né, inflação negativa, ou seja, deflação, em 2020. Já em 2021, né, que decorreu praticamente 7 meses do ano, as variáveis estão sendo revistas a cada edição do boletim do Banco Central. E elas já estão trazendo previsões de expectativas da taxa Selic e da inflação próximas de 7% ao ano. É muita diferença se a gente considerar que em 2020 nós tivemos a Selic a 2% ao ano no seu menor patamar histórico. Mas elas também trazem uma projeção otimista para o crescimento do PIB, superior a 5%, que é muito importante, porque nós perdemos muito, né, em termos econômicos no ano passado. Mas o que assusta é que a inflação alta ela também pode representar uma falsa ideia de aumento de excesso de arrecadação, porque o lado da despesa, quando a gente tem uma inflação alta, também tende a crescer.
É como o salário numa situação comparativa. Ele pode até subir, mas você vai no mercado e você já não compra mais as mesmas coisas. Então, quando nós temos um cenário de inflação alta, a despesa sobe. Então, fica muito difícil da gente realmente identificar se há esse crescimento, se é somente por conta da inflação. E na elaboração dessas previsões, em geral, nós consideramos essas variáveis do cenário macroeconômico, né, das projeções para a economia brasileira, os parâmetros macroeconômicos, mas também, às vezes, a gente precisa usar critérios diferenciados por conta do histórico e da realidade e peculiaridade de cada receita. Nesse quadro do anexo 1, a gente apresenta de forma sintetizada, mas esses grupos de receita, eles têm subdivisões que, num balancete de receita, nós temos mais de 400 itens de rubricas de receita para fazer a previsão e acompanhar a execução. Então, não é uma tarefa simples, é muito trabalhosa, né? E, além disso, cada receita tem sua peculiaridade. Algumas seguem a variação, né, do cenário econômico e outras não. Algumas estão estáveis há anos. Nós recebemos o mesmo valor há 10 anos e não vão subir. Então, não adianta a gente aplicar correção numa receita que não está sujeita à correção. A gente estaria viabilizando uma despesa sem lastro financeiro. Então, não é porque a inflação está 7% que vai se corrigir o orçamento em 7%. Tem receitas que não seguem a inflação. Ok? E a dificuldade também que nós temos, né, na elaboração das peças de planejamento, nós temos enfrentado ultimamente para a elaboração das peças de planejamento, reside na problemática criada pela pandemia, né, do coronavírus, porque 2020 foi um ano totalmente atípico, não serve de parâmetro. Nós recebemos auxílio do governo estadual, do governo federal, tivemos uma boa queda de arrecadação logo no início da pandemia, que depois o quadro se reverteu no fim do ano. E em 2021 nós temos um cenário totalmente adverso daquele de 2020, de forma que saber o que vai acontecer em 2022, 2023, 2024 e 2025 é uma tarefa muito difícil. Até nós colocamos aqui, nós estamos nos sentindo assim, exatamente numa montanha-russa. As coisas acontecem numa velocidade e uma mudança de cenário drástica de um ano para o outro. 2020, primeiro semestre, nós tínhamos previsto ICMS, né, nesse período, um valor equivalente a 131 milhões. A nossa arrecadação estava aquém do previsto por conta da pandemia. O valor arrecadado, 119 milhões 384 mil. Ou seja, nós tínhamos um déficit de arrecadação de 11 milhões 615. Quando nós fomos fazer o orçamento entre setembro e outubro, o valor do déficit era ainda maior, apontava 13 milhões. Então, a área de planejamento se reuniu e decidiu, bom, já que nós não estamos arrecadando o valor previsto, que para o ano era o dobro disso, né, 262 milhões, em 2020, vamos manter a projeção de 262 milhões, porque, quem sabe, no ano que vem as coisas melhoram e nós conseguimos arrecadar o valor previsto. Eis que começa a ocorrer, né, a executar o exercício de 2021, e é a receita do ICMS no primeiro semestre de 2021, com o valor previsto, que foi mantida a previsão, a mesma de 2020, porque nós não estávamos conseguindo arrecadar o previsto, 131 milhões. Quanto nós arrecadamos? 154, ou seja, nós estamos com um excesso de arrecadação no primeiro semestre de 2021 na ordem de 23 milhões 457 mil. Então, é difícil fazer previsão, porque o futuro nós não temos a bola de cristal. E, às vezes, a economia, nem os economistas conseguem, a longo prazo, a médio prazo, compreender toda essa movimentação, essa mudança de cenário tão rápida, né? Então, Selic é 2% em 2020,
projetada a 7 em 2021, a economia caindo por conta da pandemia, depois se recuperando numa velocidade incrível, né? E a gente torce para que esse cenário continue dessa forma, né? E que seja um período de muita prosperidade. Mas ainda a gente não tem certeza se isso é algo pontual, se vai se replicar para os próximos exercícios. Os economistas não levam isso adiante, eles modificam o cenário de 2021, mas 2022, 2023 permanece o mesmo. Então, realmente, é o planejamento. A gente vai colocar um valor que a gente considera possível de ser arrecadado. Em não se arrecadando, a gente adota as medidas de contingenciamento, ou se arrecadando além do previsto, nós antecipamos algumas realizações. E por isso que nós dizemos, o planejamento é dinâmico, depende de um cenário que não está nas mãos do município de Indaiatuba administrar, e nem de qualquer outro município. São eventos que acontecem no mundo, no país. Nós temos uma variável política fortíssima, que qualquer coisa que acontece em Brasília, né, é motivo para o mercado financeiro se alvoroçar. Então, a gente sempre, né, adotou a conduta da lei de responsabilidade fiscal, em que a gente tem que planejar, tem que saber para onde a gente está indo. E, se ocorrer algum desvio, a gente consegue, por meio dos próprios mecanismos instituídos pela lei de responsabilidade fiscal, manter o equilíbrio das contas públicas. E as despesas, para elas acontecerem, é muito importante frisar isso, dependem da concretização das receitas, e as nossas receitas, para acontecerem nesses patamares previstos, né, em valores mais de R$1 bilhão para os próximos exercícios, vão estar atreladas a esse cenário de desafios que envolve o crescimento, a continuidade, né, do crescimento da economia ou a sua estabilização, para que a gente possa fazer previsões mais realistas e confiáveis, da resolutividade da crise política, que paira há alguns anos, da reforma administrativa e tributária que está em andamento. Isso pode afetar a nossa principal receita, né? O ICMS pode sofrer algum tipo de alteração na base de cálculo, e isso é algo que foge ao nosso controle. O mercado de trabalho está fragilizado, a taxa de desemprego muito alta, ocorre a migração das pessoas desempregadas, demandando por mais serviços públicos, e isso a gente tem que realmente também prever nas nossas peças de planejamento. O nosso cenário econômico é complexo, nós temos um índice de participação na receita do Estado, do ICMS, que nós acompanhamos constantemente a cada ano. Ele tem tido uma pequena variação, mas é melhor crescer pouco do que perder, né? O Fundeb, que também tem acompanhado a evolução do ICMS, e é um fundo para a educação básica, no qual os municípios contribuem com 20% de algumas receitas de impostos e recebem esse valor do fundo de volta em função do número de matrículas que eles possuem na educação básica. No caso do município de Indaiatuba, se nós fizéssemos a aplicação direta, nós teríamos menos recursos. Com a contribuição ao fundo, nós recebemos mais do que nós contribuímos, então é um fundo extremamente benéfico para a administração, para a gestão educacional. E também vai depender aí da evolução da arrecadação, considerando todos esses grandes desafios para os próximos exercícios. Em relação ao anexo 4, que trata da estrutura orçamentária, nós temos, como disse, a estrutura das entidades e as divisões que elas têm no dia a dia para cuidar dos serviços. Então, a prefeitura, ela está estruturada a nível de secretarias, tem as suas divisões no orçamento, as suas unidades executoras, e aqui na frente o programa que está atrelado, porque o plano plurianual ele é baseado numa estrutura de programas. Então, por exemplo, as secretarias que não são finalísticas, que elas apenas viabilizam a execução dos programas das outras secretarias, elas recebem a identificação desse programa de gestão administrativa, como, por exemplo, o gabinete do prefeito, né?
a Secretaria Municipal de Administração, a própria Secretaria da Fazenda, porque nós executamos atividades meio, né, a parte burocrática da máquina administrativa, que viabiliza a execução dos programas das outras secretarias. E, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade Urbana é uma novidade, né, ela está para ser instituída nos próximos anos e constou do último projeto de lei da reestruturação administrativa, está vinculada ao Programa de Gestão de Mobilidade Urbana, assim como a Secretaria Municipal de Assistência Social possui diversos programas voltados para assistência social, a própria assistência social, a atuação na proteção social básica, média complexidade, alta complexidade, gestão do SUAS. A Secretaria Municipal de Cultura, que também tem o Fundetur dentro da unidade, então eles vão estar voltados para a gestão artística e cultural, gestão do turismo, a educação com a gestão educacional, a Secretaria Municipal do Planejamento Urbano, uma secretaria de gestão administrativa, o esportes, gestão desportiva e de lazer, na Secretaria da Fazenda, gestão administrativa, e também os encargos especiais, que são aqueles encargos que pertencem ao município e não estão vinculados a nenhuma secretaria. Então, a Secretaria da Fazenda que administra, por exemplo, a contribuição ao PASEP, o pagamento dos precatórios, o pagamento das prestações dos financiamentos de longo prazo, para citar alguns exemplos, né? E assim por diante, nós vamos tendo as secretarias e os seus programas de gestão. Eu não vou ler todos os programas, todas as secretarias, porque nós vamos disponibilizar essa apresentação, o material, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, vocês vão encaminhar por e-mail e nós vamos ter um grande prazer em responder, tá certo? De forma resumida, para abrir um pouquinho o anexo 1, que estava em termos de receita, em termos de despesa por entidade, nós temos aqui, por exercício, o valor da despesa da Prefeitura, da Câmara, do SAI, da CEPREV, da FIEC e o total dos 4 anos. Se vocês forem observar no anexo 1, lá são as receitas. Nós vamos ver o quê? Vou até voltar para a gente dar uma olhadinha na receita da Prefeitura. Como eu disse, a administração direta compreende o orçamento da Prefeitura. Valor total para 2022, receita da Prefeitura, 1.134 milhões. Receita, 1.134. Despesa da Prefeitura para 2022, 1.097.737. Aqui os valores estão em unidade de milhar, estão sem 3 zeros, ok? Está cortado. Então, para não ficar muito poluído o quadro, que seria bem extenso também, então nós colocamos por 1.000, né? O valor, 1.097, menor do que a arrecadação. Por que isso? Porque a Prefeitura, além de alargar com as despesas dela, ela também tem que manter o poder legislativo, porque a Câmara Municipal não possui receita. Então, depende da arrecadação da Prefeitura a execução das despesas da Câmara. E ela também realiza transferências para auxiliar a manutenção da FIEC. A FIEC recebia um recurso do Pronatec, do governo federal. Ele está como uma incógnita, por enquanto, né, se vai permanecer, se vão ter novos programas. Então, na realidade, a Prefeitura, ela não tem, o que ela arrecada não fica só para ela, ela tem que partilhar para custear as despesas da Câmara e da FIEC também. Em razão disso que o valor da despesa é inferior ao total da receita. Mas no conjunto do plano, se nós temos os mesmos valores de receita e despesa, somando o valor de todas as entidades. Os anexos 2 e 3 dizem respeito aos programas e às ações das unidades de uma forma mais detalhada.
Nós demos uma resumida aqui para trazer para a apresentação, porque os anexos são bem volumosos, são várias folhas extraídas do sistema. Mas a gente tentou extrair a parte principal deles. O programa, né, como eu disse, ele obedece uma classificação, né, padronizada, as ações e a funcional programática. O programa é um instrumento de organização da ação governamental, que visa a concretização dos objetivos pretendidos pela administração, podendo ser de apoio administrativo, como no caso a Secretaria da Fazenda, jurídico, governo, ou finalístico, como educação, saúde, meio ambiente. A ação. Um conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser projeto, atividade ou operação especial. Então, as ações, eu tenho um conjunto de ações que vão permitir o atingimento dos programas. E nos próximos quadros nós vamos verificar isso. Então, em relação ao PPA da Prefeitura, o valor distribuído por exercício em bilhões anualmente, totalizando nos 4 exercícios 4.672.777.000. E esses valores vão estar distribuídos em todos os programas. Nós temos a gestão administrativa, como eu disse, englobando as unidades Gabinete do Prefeito, Transparência, Controle e Fiscalização, Administração, Engenharia, Fazenda, Governo, Negócios Jurídicos e Relações Institucionais e Comunicação. Todas as secretarias que realizam uma gestão administrativa, os procedimentos burocráticos, para que as outras secretarias que executam os programas finalísticos, né, tenham recursos, tenham a contabilização e para que seja dada divulgação dos atos, a legalidade nos negócios jurídicos, o desenvolvimento do município na Secretaria de Governo, a engenharia com a aprovação dos projetos, né, o planejamento urbano, a administração, que hoje administra também a parte do transporte coletivo, o controle interno e o gabinete. Os valores que estão previstos anualmente para esse programa de gestão administrativa, aqui por unidade, os valores totais do programa e o total do PPA. Como indicador, o indicador ele visa avaliar a situação que a gente pretende melhorar. Porém, como nós desempenhamos basicamente funções administrativas, nós vamos continuar desempenhando essas funções e ainda nós não conseguimos encontrar um indicador que pudesse medir melhor isso de uma forma consistente. Então, nós vamos fazer 100% do nosso serviço, que a gente é obrigado para fazer por lei, para continuar o desenvolvimento do município. Cada área, né, dentro da sua respectiva atuação. Programa da Gestão do Fundo Social de Solidariedade, vai ser o programa 2. Então, esse código ele vai estar lá identificado no orçamento e em qualquer despesa do Fundo Social vai ter. Ela está relacionada ao Programa de Gestão do Fundo Social de Solidariedade. Os valores por exercício, os custos estimados e aqui nós temos as ações, através da manutenção e a realização de ações, projetos e programas sociais. O FUNSOL vai promover o quê? Vai realizar a manutenção da entidade, vai realizar os atendimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, cursos de geração de renda e atividades para terceira idade. E os indicadores possuem uma unidade de medida, por exemplo, quantas pessoas vão ser capacitadas. Estima-se que nos cursos de geração de renda, nos próximos exercícios, sejam capacitados em 2022, 820, em 2023, 850 pessoas, em 2024, 860, em 2025, 860. Um total de 3.390 pessoas na vigência do plano plurianual. O Programa de Gestão Artística e Cultural está atrelado à Secretaria de Cultura, né, ao Fundo da Cultura, com seus indicadores, os valores do programa e o custo estimado
anualmente e no total do PPA. O Programa de Gestão do Turismo também, com seus indicadores, custos e metas anuais. Gestão educacional. Então, nós vemos aqui um importante indicador aqui no Programa de Gestão Educacional, é a evolução do Índice, né, de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Em 2022, o índice previsto 7,4. 2023 também, uma evolução para 2024 e 2025, 7,5. E aqui o conjunto de ações, como nós dissemos anteriormente, para atingir os objetivos desse programa, né, a demanda das creches, do ensino fundamental, da pré-escola, as parcerias com o terceiro setor, que são importantes para atender essa demanda, vão ser realizadas ações como fornecimento de alimentação escolar, construção e ampliação de próprios públicos, manutenção da unidade, transporte escolar. Então, esse conjunto de ações vão permitir o atingimento dessas metas conforme projetado ano a ano. Programa 6, Gestão Desportiva e de Lazer, seus indicadores, em azul aqui, em rosa as ações e os valores projetados, estimados para os próximos anos. Encargos especiais da Prefeitura, que está atrelado à Fazenda, né? São despesas obrigatórias que o município tem que realizar. Pagamento de precatórios, a contribuição ao PASEP, as dívidas contratuais, que são os financiamentos a longo prazo. Gestão habitacional, seus indicadores e custos. Gestão de obras e infraestrutura, atrelada à CEMOP. Gestão do trânsito, gestão da iluminação pública, que também estão atrelados à CEMOP. Segurança pública. Serviços urbanos e meio ambiente. Gestão da frota. Gestão da saúde. Gestão da assistência social. Agora da Câmara Municipal de Indaiatuba, os valores por exercício, o valor total. A Câmara possui os programas de gestão legislativa e de encargos especiais,
basicamente relacionados à manutenção, né, despesa com subsídios dos vereadores, divulgação institucional e manutenção da unidade. O SAI, os valores anuais, total, durante o plano. Programa Gestão do Saneamento Básico, com seus indicadores e as ações para a consecução dos seus objetivos no programa. Os encargos especiais também no SAI, como precatórios, PASEP, requisitórios de pequeno valor, que são despesas obrigatórias, né? Não tem como não constar do planejamento. O CEPREV, que os valores anuais totais, sendo que o CEPREV ele atua em duas áreas, na gestão do Fundo Previdenciário e da Assistência à Saúde. No Fundo Previdenciário, ele é constituído para o pagamento do benefício de aposentadoria e pensão dos servidores públicos. E na Assistência à Saúde, ele presta o serviço, né, como um plano de saúde para os servidores. Também tem as despesas obrigatórias, contribuição ao PASEP. A FIEC, com os valores anuais, total de PPA. A FIEC possui 2 programas também, a Gestão do Ensino Profissionalizante e Cultura, que é o programa 28, e o programa 29, Gestão de Atividades Voltadas ao Ensino Médio. Aqui no Ensino Profissionalizante e Cultura, nós temos os indicadores e as ações para atingir os objetivos do programa, os valores estimados. E na gestão de atividades voltadas ao ensino médio, o cursinho pré-vestibular, e com a meta de atendimento de 240 alunos por ano. Bom, pela exposição, os objetivos do plano plurianual, que nós tentamos, né, trazer de uma forma mais compreensiva para vocês, e se resumem, né, nesses itens. Viabilizar a concretização do planejamento estratégico através da estruturação de programas em linguagem orçamentária que expressam as escolhas para a transformação de determinada realidade. Orientar taticamente a atuação do governo no sentido do que deve ser feito frente aos desafios, demandas e oportunidades, de forma a preservar a finalidade máxima de atuação da administração municipal, que consiste em promover o desenvolvimento do município e proporcionar melhoria da qualidade de vida da população, mantendo o equilíbrio das contas públicas com responsabilidade fiscal. E é esse ciclo de prosperidade que nós desejamos, né, que possa ser colocado em prática nos próximos anos aqui para o município de Indaiatuba. Dúvidas sobre esta apresentação e sugestões também dentro de uma compreensão do município macro, né, não da placa de rua sem saída, podem ser encaminhadas ainda para o e-mail que está aqui na tela, fazenda.indaiatuba.sp.gov.br. Nós agradecemos a todos pela atenção, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional através do e-mail, vocês podem encaminhar dúvidas ou sugestões, e desejando que nosso ciclo seja muito próspero nos próximos anos. Obrigada. Agradeço à secretária adjunta da Fazenda, Paula Fernanda Ciamarelli, pela apresentação dos dados referentes ao plano plurianual. Reforço que os cidadãos podem enviar dúvidas e sugestões para o endereço atual aqui na tela. Obrigado a todos. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.